Bom dia, meus amores. Olha, eu aqui de novo na manhã desta segunda-feira para iniciarmos mais uma semana de estudos e hoje iremos estudar matemática, medidas de superfície. As medidas de superfície fazem parte de conversas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia e respondem às perguntas mais corriqueiras, que são elas: qual a medida dessa sala? Qual a área deste apartamento? Quantos metros quadrados de azulejo são necessários para revestir essa piscina? Qual a área desta quadra de futebol de salão? Qual a área pintada desta parede? Então, as medidas de superfície elas fazem parte do nosso cotidiano, não é mesmo? E eu tirei essa ilustração lá do livro de vocês, onde nós vamos falar sobre o perímetro, que nós já sabemos que o perímetro é a soma de todos os lados. E nós aprendemos que o perímetro é a medida do contorno de uma figura, não é mesmo? Então, nós vamos somar todos os lados para que nós possamos encontrar o valor deste perímetro. E aí, continua. Qual é o perímetro daquela parede, considerando-se que a lateral de azulejos como uma unidade? Então, nós vamos somar todos os lados dessa parede que contém esse azulejo para que nós possamos encontrar o valor deste perímetro. Nós temos aqui a superfície e a área, onde a superfície é uma grandeza de 2 dimensões e a área é a medida dessa grandeza. Portanto, nós vamos ter aí um número. E esse número ele vai vir em metros quadrados. A unidade fundamental de superfície chama-se de metro quadrado. O metro quadrado nós vamos colocar aí ele como m elevado à segunda potência. É a medida correspondente à superfície de 1 quadrado com 1 metro quadrado. Nós temos aqui a ilustração que eu tirei do livro de vocês, do material de vocês, onde nós temos aí o arquiteto falando que vamos considerar ou calcularmos o preenchimento de uma figura ou forma plana. Estamos considerando a sua área. Esta parede tem uma área de 63 azulejos, onde nós temos o perímetro como a medida de contorno de uma região, ou seja, a soma de todos os lados, e a área é a medida de uma superfície. Uma unidade de área. Nós já vimos que precisamos padronizar as unidades de medidas para que todas as pessoas possam medir da mesma forma. E aí, na aula passada, eu coloquei para vocês uma tabela onde nós temos aí algumas medidas e como nós vamos especificar tais medidas. Então, nós vamos, definir uma unidade de medida para os próximos cálculos de área. Então, eu tirei lá do material de vocês essa ilustração que está aí no lado do slide, onde nós temos aí o arquiteto com uma ilustração de uma área de um quadrado de 1 centímetro quadrado. Ele tem aí 1 quadrado, cada lado é equivalente a 1 centímetro, e nós temos aí a medida da área. A partir de agora, vamos considerar este quadrinho como unidade de medida de área, e como ele é 1 quadrado com 1 centímetro de lado, vamos dizer que a área dele é de 1 centímetro quadrado, representando assim. Nós vamos dizer que é 1 cm elevado ao quadrado, ou seja, elevado à segunda potência. Outra ilustração que eu tirei do material de vocês é essa que nós estamos encontrando agora neste slide. E nós temos aí o arquiteto falando que vamos ver como medimos a área em centímetros quadrados. Nós temos aí a primeira imagem, um retângulo, e vamos calcular a área deste retângulo ao lado. Primeiramente, medimos e adotamos as medidas dos lados. Então, nós temos aí as laterais com 2 centímetros e nós temos também com 5 centímetros. Lado
com 5 centímetros e base com 2 centímetros. Para nós sabermos o perímetro, nós vamos ter que somar todos os lados. Depois que dividimos em quadrinhos de 1 centímetro quadrado, nós vamos ter essa terceira representação aí. E para calcularmos a quantidade de quadrinhos, formamos 5 vezes 2, que é igual a 10. Portanto, a área deste retângulo é igual a 10 centímetros quadrados. Nós temos aí a atividade de vocês, que vocês vão responder. E considerando os quadrinhos como unidade de área, escreva abaixo de cada figura a sua área correspondente. Então, nós vamos somar todos os lados e vamos ter a área de cada figura geométrica. Já na segunda questão, nós vamos ter aí considerar os quadrinhos com unidade de área e a lateral dele como unidade de perímetro. Desenhe o quadriculado com uma figura descrita a seguir. A letra A pede que a gente desenhe de amarelo com 9 unidades de área. A letra B pede que a gente faça um desenho com o lápis de cor verde com 56 unidades de área. E a letra C que a gente faça de azul apenas com quadrinhos inteiros e com 12 unidades de perímetro. Olha só, a letra A e a letra B pede que a gente se refira à área. A letra C já pede que a gente se refira ao perímetro. E a letra D pede que a gente faça de vermelho apenas os quadrinhos inteiros e com 16 unidades de perímetro. Já na página 67, pede que a gente faça, ao medirmos os lados determinados de um determinado retângulo, obtenhamos 3 centímetros e 4 centímetros, sendo assim correspondente ao que se pede. Letra A, quantos quadrinhos de 1 centímetro podem ser formados? E a letra B, qual a área deste retângulo? A segunda questão pede que a gente utilize uma régua para calcular a área de cada uma das figuras a seguir. Na letra A nós temos um quadrado, na letra B um retângulo, na letra D um retângulo maior, na letra D outro tipo de retângulo, e aí nós vamos calcular com uma régua a área de cada uma dessas figuras geométricas. Já na terceira questão, pede que Keiko precise auxiliar o Seisen a arrumar o tatame para uma apresentação de judô. Para isso, ele monta um tatame com 36 quadrados de EVA, formando a seguinte configuração. A partir da situação descrita, responda. Letra A. Você percebeu que o tatame que Keiko montou e o que Seisei estava pensando tem a mesma área, mas perímetros diferentes? Verifique este formato e determine o perímetro de cada um. Já na letra B, pede que você pinte a malha quadriculada a seguir as configurações possíveis de formar retangulares que podem ser formados com 16 quadrados. Depois determine o perímetro de cada figura. Já na letra C, nós vamos usar a multiplicação correspondente. Lá na página 71, nós vamos responder apenas o relembrando, onde nós temos aí a primeira e a segunda questão, onde a primeira fala sobre os sólidos geométricos, pede para a gente completar a letra A, letra B e letra C, e o segundo fala sobre as unidades de medida e pede para a gente completar a letra A até a letra D. Meus amores, eu quero que vocês façam uma leitura mais aprofundada das páginas 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70 e 71. Quero que vocês respondam as questões da página 64, 65, 69 e 68. Lá na página 71, vocês vão responder apenas relembrando que nós temos aí 2 questões. E o prazo desta atividade é até quarta-feira, dia 24. Logo mais eu espero todos vocês na nossa videoaula para tirarmos as nossas dúvidas. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.